Senhor, Juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 3 traz a temática A Humanidade de Cristo. E já queremos fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Quais são as características humanas de Jesus? Pai do Senhor Tianinha, Pai do Senhor Jennifer, Vitor e Pai do Senhor Juventude de Cristo. Vamos para a nossa primeira pergunta da lição de número 3, que são quais as características humanas de Jesus. Para a gente fazer uma rápida recapitulação, na lição passada, que foi a lição 2, a gente falou um pouco da divindade de Jesus, e nessa a gente vai falar um pouquinho das suas características humanas. Então, esse é o ministério terreno. Jesus viveu uma vida humana plena. Então, Jesus não foi meio homem e meio Deus. A gente tem que ter cuidado aqui na doutrina. Ele não era meio homem e meio Deus. Jesus era 100%, era totalmente homem e totalmente Deus. Então, essas naturezas, elas não se misturam, elas são plenas, só que elas são justapostas. No período da patrística, que é conhecido como o período dos pais da igreja, esse período é importante porque quem eram os pais da igreja? Eles eram os discípulos dos discípulos. Porque os discípulos eles vão morrer e ali vai gerar um legado para os pais da igreja. Os pais da igreja eles vão pegar uma igreja ainda pequena, uma igreja ainda em solidificação. Então, alguns conceitos eles vão tentar trabalhar de uma forma pedagógica para que a gente venha a entender alguns fundamentos da base da fé. E é interessante que alguns deles vai fazer a seguinte afirmação, que vai falar sobre as duas naturezas de Cristo. Na doutrina, esse tema é chamado de união hipostática. O que é união hipostática? Em Jesus, as duas naturezas, seja a humana e a divina, elas estão justapostas. E aí ele vai fazer uma analogia, uma comparação com uma tocha. Que a tocha ela é composta pelo cabo, que é feito de madeira, que é uma matéria, e o fogo, que é composto de uma outra matéria, o plasma. Como que se unem esses dois elementos? Essa parte da combustão, que não tem como explicar, que eles não conseguiam explicar, basicamente, era chamado de união hipostática. E aí a gente vê que as características da humanidade de Jesus vai mostrar o seguinte, que no ato dele de se esvaziar de sua glória, ele vive uma vida plena, simples e humilde. Jesus ele participou de festas, ele se entristeceu, está lá em João 11:35, fez amizades, dormiu, a gente vê que ele dormiu lá na popa do barquinho, quando a gente vê lá em Marcos. Mas dentro de todas essas características humanas, ele não teve o quê? O pecado. Então Jesus não traz em si o pecado original que a gente traz de Adão e também não tem a mácula do pecado de ter pecado. Então Jesus vive a sua humanidade plena, sem a marca do pecado, seja de origem ou seja de prática. Uau! E o que aconteceu após a vitória de Cristo sobre a morte? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Vamos lá. Sobre o que aconteceu após a vitória de Cristo sobre a morte. O destino do ser humano era viver eternamente afastado de Deus por causa do pecado. Como a gente já afirmou isso várias vezes, mas é sempre importante a gente voltar a repetir, porque a repetição faz parte do processo ensino-aprendizado. Com o pecado, uma das consequências do pecado era a morte. Não é à toa que vai a passagem dizer que o salário do pecado é a morte. Então,
tendo em vista que o homem pecou, obrigatoriamente ele deve morrer. E ao ter pecado e ao morrer, ele está condenado a viver uma vida longe de Deus. No caso de Jesus, ele percorreu o caminho que estava destinado a nós. Aquilo que aconteceu com Jesus era o destino que cabia a cada um de nós. Era morrer e ser abandonado por Deus. Nós vemos ali na cruz que Jesus mesmo vai bradar: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, aquele momento foi um momento de separação do Pai e do Filho, porque o pecado foi posto sobre Jesus, os nossos pecados. E aí, o que vai acontecer? Jesus, ele desce, após a sua morte, ele desce às regiões mais baixas da terra, que está lá em Efésios, capítulo 4, verso 9. Ele recebeu em si o juízo de Deus, o qual estava a nós destinado. Ele derrota Satanás, despojando do seu poder da morte, porque Satanás tinha o poder da morte, está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, pela morte aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A força do diabo estava na morte e o poder da morte estava no pecado, mas Cristo venceu a morte se fazendo pecado por nós. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 57. Ou seja, a vitória de Jesus na cruz, ela é plena, porque ela vence o diabo e nos traz de novo a presença do Pai. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão agregar ainda mais o conhecimento dos estudos da palavra. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria aqui nos nossos estúdios da editora Betel, a nossa representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belter. Seja muito bem-vinda. Jennifer, o que o PIL traz para a gente dessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O tema do PIL dessa semana, da lição de número 3, se chama A Semente da Mulher, o Filho de Deus, que vem apontando o profeta Isaías como um profeta messiânico, trazendo uma mensagem de arrependimento, mas também de consolo, de esperança para o povo de Israel. E Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber qual é a importância do profeta Isaías no ministério de Jesus. Obrigado, Jennifer, pela pergunta. Então, qual é a importância do profeta Isaías para o ministério de Jesus? O profeta Isaías, ele é considerado por alguns estudiosos, chamam de profeta evangelista ou profeta mais evangelístico. Por que ele é denominado dessa forma? Porque dos profetas ele é o que mais cita coisas muito características, seja da vida e do ministério de Jesus. O capítulo icônico de Isaías, a gente poderia citar vários aqui, mas o que nos chama mais atenção é Isaías, o capítulo 53. Uma outra característica interessante de Isaías, além dessas citações de Jesus para o seu ministério, é que o livro de Isaías é chamado de mini-bíblia. Alguns reconhecem, alguns estudiosos fazem essa comparação do livro de Isaías ser uma mini-bíblia, que do capítulo do 1 ao 39, que tem uma mensagem mais pesada, mais de juízo, alguns comparam com o Antigo Testamento. E a partir do capítulo 40 ao capítulo 66, que é chamado também o Livro da Consolação de Israel, é considerado como se fosse um Novo Testamento, que traz uma palavra de consolação e de salvação. É importante ali, a gente vê que em Isaías que vai citar o nascimento virginal de Jesus, as características do Messias, Deus forte, o Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas o que nos chama a atenção de fato é o capítulo 53, porque ali existe até um termo chamado o Eved Yavé, ou Ebed Yavé, que é o servo do Senhor, que no caso, no ministério de Jesus, ele
traz para si esse ministério do servo sofredor, aquele que sofre para salvar os outros. Então a gente vê essa importância do profeta Isaías no ministério de Jesus, de fato que Jesus ele cumpre em boa parte as profecias messiânicas que foram proferidas no livro do profeta Isaías. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.